elas eram muito mais valiosas porque elas prestavam serviço e elas permitiam um trabalho pesado que as mulheres simplesmente não exerciam. Elas só tinham uma barriga a oferecer um produto que era apropriado pelos homens. Anos se passaram, muitos anos, as mulheres começaram a estudar escondido, a escrever livros cujos homens é que davam um nome, a autoria para eles poderem entrar nas editoras. E chegaram as guerras. E na Segunda Grande Guerra, o que aconteceu foi um fenômeno extraordinário para nós mulheres, que os homens foram para a guerra e as mulheres então ocuparam um espaço público. E um espaço onde elas se deram muito bem, aonde a inteligência, a criatividade, coisas que as mulheres inclusive desenvolveram na administração da casa, do lar, da família, na criação dos filhos, foram postas a um serviço público. E a partir daí, então, as mulheres ocuparam um grande espaço público com muita eficiência. Os homens voltaram da guerra. E ao voltarem da guerra, eles reocuparam os seus espaços públicos e os seus trabalhos anteriores. E as mulheres, algumas conseguiram combativamente manter esse lugar e outras voltaram para o lar. Mas quando voltaram para o lar, voltaram de uma maneira completamente diferente daquela maneira de onde tinham saído. Porque elas voltaram para casa com uma experiência de que elas tinham valor, de que elas podiam ocupar um espaço público, de que elas eram inteligentes, de que elas eram criativas. E elas passaram a ocupar um espaço doméstico de uma maneira completamente diferente daquela que vinham ocupando. E a partir daí, ser mãe passou a ser um triunfo. Ser mãe era preparar as pessoas para a vida. Ser mãe era criar o indivíduo numa situação de amor, com pessoas que eram competentes e respeitáveis nesse trabalho. A partir da Segunda Grande Guerra, ser mãe passou a ser uma coisa extremamente honrosa, que as mulheres ocuparam com grande respeito e com grande orgulho. O que começou a acontecer a partir de então é que as mulheres começaram a ter uma opção pequenininha entre ocupar um espaço doméstico ou ocupar um espaço público. Mas essa abertura começou a acontecer. E numa velocidade geométrica, nós chegamos aos dias de hoje, aonde nós, de fato, podemos nos colocar uma pergunta que, diante de tudo isso que nós ouvimos aqui, me parece fundamental. Eu quero ser mãe. Eu desejo procriar, porque essa não é mais a minha única opção. Essa é uma das minhas opções. E eu vou contar duas histórias pequenininhas, dois fragmentos, que é interessante, que me parece pertinente aqui. Uma vez fizeram, um dos dias das mães anteriores, ou no dia das crianças, acho que foi no dia das crianças, perguntaram para as crianças o que elas gostariam de ser. Algumas disseram que queriam ser desenhista, policial, e uma delas deu uma resposta muito interessante, dizendo que queria ser avó. Essa era a opção dessa menina, né? Cortemos essa resposta. Tem uma outra história que eu acho interessante, que numa escola muito respeitada aqui de São Paulo, tinha um dos que dividia os alunos em classes, onde os mais dotados ficavam na turma A, os menos dotados na B, e numa escala. E nessa turma A, que era dos meninos quase com capacidades extraordinárias, tinha um menino muito bem dotado que dizia que queria, no último ano, quando teve que começar a se discutir as opções profissionais, e o menino dizia que ele não tinha nenhuma dúvida, que ele queria ser bombeiro. E os professores saíram a campo para dizer para ele quantas possibilidades ele teria de ocupar profissões mais honrosas dentro da sociedade. Eles poderiam até conseguir uma bolsa, ir para universidades internacionais de ponta.
Ele podia ser o que ele quisesse. E ele disse que ele queria ser bombeiro. Anos se passaram. Um desses professores, que era uma espécie de mentor dele, perdeu o contato com ele. E naquela ocasião ficou desiludido daquele menino, de não ter conseguido fazer a cabeça daquele menino. E eis que, num determinado momento, numa situação trágica, mas que teve um final fortuito e bom, esse professor sofreu um acidente muito grave de automóvel, ele e a esposa. E qual a surpresa dele, ao ser retirado das ferragens com vida, e permaneceu com vida, que ele olha para a pessoa que o salvava e era o aluno, bombeiro. E o menino o reconheceu e disse: professor, lembra que o senhor não queria que eu fosse bombeiro? Eu estou aqui, salvando o senhor. Né? Por que eu estou dando esse exemplo do bombeiro e da avó? Porque eu penso que, nesse momento, ser mãe pode ser encarado como uma profissão. Eu quero ser mãe e quero me especializar da melhor maneira possível nisso que eu escolho. Porque, de fato, é uma escolha da maior importância. Eu recebo no consultório, eu trabalho, meu paciente menor hoje tem 4 anos, e o mais velho tem 78. Eu recebo muitas crianças no consultório, e eu tenho ficado muito surpresa de ver a quantidade de crianças que quer ficar no colo, que encosta o narizinho no meu pescoço e cheira como um bebê. E fica muito claro para mim que são crianças que tiveram mães, que tiveram muita dificuldade de ser mães. Então, nós não estamos falando de uma coisa simples. Nós estamos falando de uma coisa seríssima, que ser mãe não precisa mais ser uma tragédia, não precisa mais ser um sacrifício, não precisa mais ser uma missão que a gente pega a contragosto. Ser mãe é uma escolha onde a gente, de fato, sendo mãe, a gente resolve formar uma sociedade melhor. É a minha contribuição. Como eu posso dar uma contribuição sendo psicanalista, bombeiro, operária, escritora, professora, doméstica, empregada, não importa. Uma vez perguntaram para o Amilquinho como é que ele se deu tão bem na profissão. E ele disse: é simples. Saiu pobre, conseguiu fazer coisas extraordinárias, conhecido no mundo inteiro. E ele disse, foi na Fiesp essa entrevista: é simples, diz ele. Eu só tentei fazer do melhor modo possível aquilo que eu queria fazer. Então, se eu pudesse dar um conselho para todas nós que estamos aqui, e oxalá ele irradie para fora dessa sala, é que nós possamos escolher ser mães. Não é tão complicado assim. Não existe nada de incompatível entre nós sermos lúcidas, politizadas, termos um ofício e sermos mães. Eu diria para vocês que uma criança precisa, sobretudo, de uma mãe por 7 meses do lado dele. Só isso. Mas uma mãe que de fato saiba que aqueles 7 meses não está salvando só uma vida, está salvando uma sociedade. Porque uma criança que tem uma mãe que se sente especial, capaz, fazendo um trabalho onde ela se dedica e onde ela vê importância, ela é uma mãe atenta. Ela é uma mãe que dá para aquela criança que é recém-chegada no mundo. E pensem comigo, imagine um bebê que sai de uma barriga e de repente entra no mundo. Não pode existir nada mais desconfortável do que entrar no mundo. O pulmão começar a respirar, o ar começar a entrar, os sons da vida, a roupa que bota no bebê, o lugar que o acomoda, é de um desconforto atroz. E ele precisa de uma pessoa que se comova com esse tipo de desconforto. E uma pessoa que se sinta capaz de dar a ele uma transição para o mundo real que não seja violenta. Uma mãe que possa mudá-lo de um lado, do outro, para ele ir não lhe amassando a cabecinha. Uma mãe que perceba quando ele está com calor ou quando ele está com frio.
Uma mãe que possa perceber o que o choro dele quer dizer. E isso significa que precisa ser uma mãe atenta. Mas não basta ser uma mãe atenta. Porque uma mãe atenta pode ser uma boa enfermeira alemã. Não. É uma mãe que se sinta orgulhosa de estar entregando no mundo um bebê que, ao fazer essa transição para o mundo real, ele sinta que o mundo pode ser bom, que ele pode ser justo, que pode ser provedor. Vocês não imaginam o que significa esses 7 meses. A sociedade não é tão cruel no sentido de explorar as mulheres, tratá-las de uma forma desigual em relação aos homens. Eu concordo plenamente que o patriarcado existe, que os homens foram dominantes, nós fomos tratados como uma barriga por muito tempo, mas a sociedade também ela preza pelas suas regras sociais, pela sua própria continuidade. Ela não é maraputas para a sociedade desaparecer, para o mundo humano e social ser um mundo insuportável. Então essa história de licença maternidade não é uma bobagem, não é só uma coisa do capitalismo. A licença maternidade de 6 meses, que às vezes pode se estender a 7, 8 meses, é o tempo de se imprimir no bebê, como se fosse um imprint da patinha dos que os animais fazem nos seus rebentos, né? Nos seus filhotes. É o tempo de imprimir no bebê a esperança. Vejam, uma coisa linda isso. São 7 meses. 7, 6, 8. É o tempo que nós precisamos. E aí eu trago para vocês uma questão séria para nós pensarmos. Porque ele vai sentir isso. Ele vai poder criar uma esperança. E não é só esperança. Uma capacidade de luta. Um senso ético. Um senso estético. A beleza virá dele ser recebido no mundo bem. Ele cria um padrão de beleza, capaz de apreciar a natureza, as obras de arte, a beleza de uma mulher. Então, é uma doação que pode ser feita ao bebê, mas essa doação, e aí isso eu percebo que é uma proposta que eu faço um pouco distoante, é uma doação que se faz através de uma pessoa. Um bebê precisa ter impresso nele aquela pessoa que cuida dele, que ele conhece a respiração, que ele conhece o cheiro, que ele conhece como toca, como manipula, que ele confia sem nenhuma dúvida. Isso não é opressão capitalista, isso é formação de uma mente humana. Nesse sentido, a tribo fundamental, necessária, é pedido a ela que tenha cautela nessa aproximação. Eu sei que eu estou indo numa direção, na contramão da proposta da diversidade, de se terceirizar os filhos, de fazer uma diversidade com quem cuida das crianças. Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu estou dizendo que esse é um tempo curto, pequeno. Isso não significa que o bebê não possa ficar com a avó, isso não significa que ele não possa ter uma babá, isso não significa que não tenha pessoas que ajudem. Mas tem uma pessoa, que o bebê reconhece. E isso garante a saúde mental de uma criança. Nesse sentido, e eu fico na esperança de que haja pessoas que tenham creches, berçários, escolas para pequenos aqui no auditório, porque isso se estende a essa rede social de apoio às mães. E há, de fato, muitas mães que precisam delegar esse trabalho com o bebê para uma instituição. E se essa instituição tiver alguma noção disso, que está nos livros que eu estou falando, que tem alguns livros e algumas experiências internacionais, poderá ter a sensibilidade
de oferecer para esses bebês que chegam muito pequenininhos nos berçários, também o cuidado de uma única cuidadora. Uma cuidadora que pode cuidar de 5 crianças, de 8 crianças, e que tem um compromisso com essa escola de que ela se manterá com o seu salário durante pelo menos 1 ano, no tempo de matrícula estabelecido, cuidando daquelas crianças. Que essas crianças não passem de mão em mão. Que essas crianças não fiquem sem a referência de uma pessoa que delas cuida. E nesse momento eu vou propor para vocês uma outra coisa que também me parece que pode fazer um pouco de coça na cabeça. Quando eu falo em mãe, e quando nós falamos em mãe, e quando eu falo nessa única pessoa, eu não estou falando de uma mulher. Eu estou falando de uma pessoa que pode ser um homem, que pode ser uma mulher, que não tem a menor importância qual é a escolha sexual, qual é a opção de gênero, qual é o tipo de maternidade, de acasalamento que fez para ser pai ou mãe daquele bebê, se foi contratado para esse trabalho, mas se é de sangue, se não é, se é da família, se não é, não tem a menor importância isso. Mas que seja uma pessoa dedicada, uma pessoa orgulhosa daquilo que está fazendo. Não é uma pessoa que acha que ser mãe e cuidar de bebê é um transtorno. Não é uma pessoa que acha que ter um bebê é uma atrapalhação de vida. É uma pessoa que pode sentir que está fazendo alguma coisa que é sagrada. Está gerando um mundo, não está gerando só um bebê. Então, mãe não é mulher. Mãe é quem cuida. Mãe é quem se dedica. Mãe é quem se orgulha de cuidar de um bebê por 7 meses. Então, eu penso que nós temos que, como mulheres, e aí eu incorporo muito das palestras que apareceram antes da minha fala, que como mulheres nós temos um grande desafio, que é acabar com essa idealização da maternidade. Porque isso torna muito mais difícil o nosso orgulho e o nosso desempenho de ser mães. Porque é muito curioso uma coisa, o que é essa tal de idealização da maternidade? É achar que o simples fato de nós termos uma barriga e carregarmos um bebê nos torna sábias e santas. Isso é um absurdo. Nossa, a coisa mais difícil do mundo é a gente se ver com um bebê dentro da barriga sem saber o que vai fazer com aquele bebê quando ele sai fora da barriga. É muito difícil. Talvez ser mãe é uma das coisas mais difíceis que a gente tem pela frente. Sobretudo porque nós não somos ensinadas. Nós temos que aprender no exercício de sermos mães. Porque vejam, como é que a gente aprende a ser mãe? Vamos pensar juntos. Nós podemos aprender a sermos mães através dos livros de história. Ó, isso é quase um absurdo. A semana passada eu participei de uma feira literária onde eu tive que apresentar uma reflexão, o quanto que as mães da realidade estão distantes das mães dos livros infantis. Eu fiquei muito compenetrada dessa incumbência, porque eu não sou uma literata, apesar de ser uma leitora muito dedicada. Mas era uma feira literária, como é que eu ia falar dos livros infantis? Com qual tipo de referência? Das mães eu tenho mais referência, dos livros de história não. Então eu me dediquei muito a pegar as histórias, a retomar os contos de fadas e a retomar as histórias infantis que foram escritas já no século XX, no século XXI, recém-lançadas algumas delas. Ora, com a minha surpresa, não há nenhuma diferença entre as histórias do século XVII, as histórias do século XXI, em se tratando de mães. As mães mais antigas, 17, 18, 19, que são as histórias que a gente mais conhece, que são os contos de fadas, estas mães, elas só têm 2 opções. Ou elas são boas ou elas são fadas, que é exatamente a mesma coisa.
Só que elas são mães, são fadas e são mortas, porque elas morrem muito cedo nos contos de fada. Talvez porque não dê para sustentar essa infinita bondade por um tempo muito longo. Então, os contos de fada acabam com as mães em 3 tempos. Mas fica a imagem santificada dessa mãe que não devia ter morrido. Elas são substituídas por outras mães, que são as madrastas. E as madrastas e as bruxas passam a ocupar o mesmo lugar. Madrasta é a mãe mau, é a mãe que manipula o homem, é a mãe que propõe para o marido, a segunda mulher que propõe para o marido abandonar as crianças na floresta, que não são os filhos dela, mas que comerão o pouco farnel que eles têm ali na cabana. Então são mães maliciosas, manipuladoras, cruéis. E são mães, as madrastas. E essa divisão da mãe santa e da madrasta ruim se estende. Os livros mais modernos não falam tanto das madrastas, mas quando englobam um pouco as madrastas e as mães. Só que acontece uma coisa muito interessante. Alguns autores são mais ousados e resolvem fazer nos livros modernos de crianças, para crianças, as mães malvadas. Então, minha mãe monstrinho, as 2 mães de Mila, minha mãe virou uma bruxa. Não faltam títulos nessa direção. Só que o que acontece? Acontece uma coisa muito simples. As mães viram bruxas, ou elas são malvadas, ou elas se dividem em 2, uma que grita e a outra que vazina, mas podem conferir. Até o fim do livro, esta mãe se tornou santa. Ficou fofa, um amorzinho de mãe. Não se sustenta. Os livros infantis não sustentam que as mães são mães reais, são mães humanas, são mães de carne e osso. E isso dificulta muito a nossa tarefa de sermos mães. Porque quando a gente tem um filho, a gente tenta se encaixar a essa ideia idealizada de que nós, a partir daquele momento, teremos que ser santificadas. E a grande conquista nossa como mães, quando tivermos o desejo de ser mães, quando entrarmos nessa empreitada, o prazer como escolha, é que nós saibamos que o maior patrimônio que nós podemos deixar aos nossos filhos é a nossa sinceridade e o nosso ser verdadeiro, aquilo que de fato nós somos. E nesse sentido eu faço uma campanha, inclusive, contra mim e a minha profissão. Os especialistas, eles causam um dano, porque os especialistas partem de algum tipo de experiência que ou é a própria, ou foi tirada de algum lugar, aonde se faz uma média, aonde se dão referências generalizadas e que não se encaixam a nós. A única referência que nós podemos ter como mães é vivendo, é enfrentando esse desafio de saber quem é aquele bebê e quem somos nós como mães. Porque até aquele momento a gente não tem ideia de mãe que a gente vai ser. Se a gente vai ser tolerante, se a gente vai ser irritadiça, se a gente vai ficar com dó do bebê, se a gente vai ser solidária, se a gente vai ter vontade de largar o bebê embora, sair correndo, dar para alguém. A gente não tem noção. A gente nunca foi mãe. E se a gente já foi mãe alguma vez, de algum outro filho, a gente nunca foi mãe daquele bebê que veio, que chegou. E cada bebê é um bebê. E com cada bebê, nós somos um tipo de mãe. Não há a menor possibilidade de nós sermos a mesma mãe de um outro bebê, que não seja aquele com quem nós somos de um jeito, o primeiro, com o segundo de outro jeito, com o terceiro de outro jeito. Então, essa surpresa que às vezes causa da gente dizer assim, nossa, todos da mesma família e resultou numa coisa tão diferente. Não, a família pode ser a mesma, mas a dupla que foi feita de mãe com filho é completamente diferente. Então, eu penso que quando a gente fala em ser humano, em ser uma mãe humana, nós estamos falando, não que, aliás, nós podemos nos perguntar, o que será que é ser humano? Ser humano, às vezes a gente diz, nossa, aquele crime que foi cometido nem parece uma coisa de ser humano. É só um equívoco. O ser humano, ser um ser humano, não significa ser bom, não significa ser solidário,
não significa ser racional nem lógico. Ser humano significa ser confuso, ser ambivalente, ter dentro de si o amor e o ódio, a coragem e a covardia, a generosidade e a mesquinharia. Isso é ser humano. Ser humano tem dentro de si a contradição. Por isso que é um absurdo qualquer tipo de idealização de como se deve ser mãe ou de como se deve ser filho, porque às vezes também existe esse tipo de idealização de qual é o bom filho, de como se deve ser filho. Aliás, tem uma questão que eu tenho me surpreendido, me entristecido muito no trabalho clínico, que eu vejo, eu sou procurada pelos pais dessas crianças e desses jovens. E eu me dei conta muito recentemente que quando eu sou procurada pelos pais, não é para ajudar os filhos a terem autonomia, não é para ajudar os filhos a crescerem. O exemplo da Thaís, das irmãs Bento aqui hoje, fala de uma coisa linda, admirável. Isso para mim foi extremamente comovente, apesar da história delas inteira ser exemplar. Que é a possibilidade de duas pessoas, duas mulheres adultas, fazerem uma parceria de crescimento, sem que uma anule a outra. Esse é o patrimônio que foi expresso aqui nesse palco hoje. Porque os pais que eu conheço no consultório são pais bons, são pais que estão querendo ajuda, mas são pais que querem que o filho se torne alguma outra coisa que não o que eles são. O trabalho que é pedido para o terapeuta é que transforme aquela criança de um jeito no outro. Recentemente eu disse para mim que eu estava sendo convidada para fazer um trabalho ortopédico, de amputação. Qual é o pedaço que vai ser cortado? Para se encaixar em algum tipo de modelo. E nem sempre o modelo é o modelo da sociedade. Às vezes é o modelo daquele grupo, daquela família. Então, nesse sentido, quando eu me disponho a ser um ser humano e a ter um bebê, que também será um ser humano, eu tenho que ter, além dessa devoção, que eu posso ter com orgulho, eu tenho que ter generosidade de saber que aquele ser que eu estou ajudando a criar, ele terá a vida dele. Ele não terá a minha vida. Ele não terá os meus princípios necessariamente. Ele terá aquilo que eu abri espaço para ele escolher. É uma coisa que não dizem para a gente quando a gente casa. Aliás, uma pergunta que a gente não deve mais aceitar ouvir é quando nascem os bebês. Estão casados há quanto tempo? Quando nascem os bebês? Como se fosse a única opção que duas pessoas que casam querendo estar juntas podem ter na vida. E não viajar, e não abrir um consultório, fazer mochilão em algum lugar do mundo, não fazer nada. Então, vejam, romper essa barreira dos preconceitos é um grande desafio que se apresenta para nós, como seres humanos, como mulheres. E, sobretudo, como mulheres, foi feita uma questão aqui hoje que me parece muito interessante. Nós temos que lembrar sempre, agora pensando em nós mulheres, e já que há alguns homens interessados e interessantes nesse auditório, também pensar na condição de homens, que nós somos homens e mulheres muito antes de sermos pais ou mães. E este é um patrimônio que nós não devemos nunca, jamais abrir mão. Nunca, jamais eu desejaria, se eu pudesse fazer um pedido ao gênio da lâmpada, que uma mãe ou um pai ocupasse o lugar de uma mulher ou de um homem que nós fomos antes desse bebê nascer. Porque o bebê, ele precisa estar sendo sustentado por pessoas que têm uma identidade, que tiveram uma história antes de nascer, que têm ideais, propósitos, princípios, sonhos, que são maiores do que os sonhos de um bebê. E de ter um filho e de vê-lo bem na vida. Nenhum bebê, nenhum filho merece ser a fonte de satisfação de nenhum homem e de nenhuma mulher. Esse é um peso que chega a ser quase um crime. Quando eu estava vindo para cá hoje de um táxi,
eu recebi uma propaganda do Banco Itaú. E aqui eu termino o que eu queria dizer para vocês. A propaganda do Banco Itaú eu não tinha visto, algumas talvez já tenham visto, e que reúne umas 5 mulheres de idades diferentes e pergunta a essas mulheres o que elas querem para o filho delas, o que elas esperam, o que elas desejam. É muito bonita, é muito espontânea a maneira como as mulheres se colocam. E elas então dizem o seguinte, que elas esperam que eles tenham autonomia, que eles possam conviver com a diferença, que eles sejam felizes, que eles se eduquem. Elas vão falando de sonhos, com um sorriso e um olhar um pouco distante, como se estivessem sonhando a respeito daquele filho já crescido e o que elas gostariam que eles fossem, o quanto elas gostariam de poder ajudá-los naquele sonho que era delas. Sonhos quase todos que são expressos ali, libertários, de felicidade, né? Não narcísicos, no sentido de querer que eles sejam o que eu sou, o que eu penso. Sonhos de bons desejos em relação aos filhos. A propaganda prossegue mais um pouco e ela pergunta, há uma outra pergunta que diz assim, e o que vocês esperam de vocês, como mães? E aí tem uma parada, o vídeo fica um pouco deslizado, e aí as mães se comovem, e algumas dizem assim, eu não sei, eu não consigo pensar o que eu desejo para mim nesse momento. Uma outra coisa cheia de lágrimas, cujo nome aparece como sendo Luciana, diz assim, nossa, faz acho que uns 3 anos que a Luciana não se olha no espelho. Acho que eu gostaria que ela olhasse no espelho. Uma outra diz assim, eu estou procurando um espelho que eu larguei quando meu bebê nasceu, onde eu parei de me ver e passei a só ver. Né? E aí aparece uma legenda que diz assim, não se esqueçam que ao mesmo tempo, ou tão importante quanto vocês cuidarem dos seus filhos, é que vocês cuidem da pessoa que cuida dos seus filhos. E aparece em letra grande assim, você mesmo. Eu achei muito bonito isso. Eu acho que pode ser um bom final para essa nossa conversa. Que a gente possa ser mães por vontade, por escolha, não por compulsão, compulsoriamente obrigada por sermos mulheres, e que nós possamos, ao sermos mães e boas mães, pelo pequeno tempo que é exigido de nós, muita dedicação, lembre-se que eu estou falando de 7 meses, que nós possamos, durante esse tempo, não precisarmos ter vergonha do nosso corpo, da nossa dedicação a eles, do mundo ficar um pouco entre parênteses pelo tempo que nós zelamos por um ser que vai para o mundo com esperança, e que depois desse tempo formador, básico, estrito, que nós possamos lembrar sempre que antes de nós sermos mães, nós existimos como pais, nós existimos antes também, como homens e como mulheres, e que a gente resgate, e que a gente preserve essa pessoa que fomos antes dos nossos filhos nascerem. Eu não tenho a menor dúvida de que a tribo, que era o meu compromisso hoje com vocês, deve existir, que ela é fundamental, mas que essa tribo seja cautelosa, que essa tribo lembre que tem momentos em que ela entra e tem momentos em que ela se afasta, e que o importante é que esses nosso entorno, sobretudo as pessoas que nos amam, estejam sempre disponíveis para quando nós solicitarmos ajuda e elas puderem, elas nos servirem, elas nos ajudarem, elas nos pouparem. Mas existe uma metáfora que eu acho muito bonita do porco-espinho, que talvez sirva para a tribo, Mônica, que diz o seguinte, tem uma medida num bando de porco-espinhos que permite a sobrevivência do bando. Quando eles ficam perto demais, eles se picam. E quando eles se afastam demais, eles se resfriam. Essa é a distância da tribo em relação